Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Magia. Nesse canal aqui a gente fala bastante sobre o mundo espiritual, coisas espirituais, religiões, magia, tudo que engloba isso aí, tá bom? E o tema do vídeo de hoje foi sugerido por, acho que uma inscrita aqui no canal. Acho que o nome dela é Graziella, tenho quase certeza que o nome dela é assim. Ela sugere bastante vídeo aqui pra gente, e eu agradeço muito aí, porque tem tema pra gente estar estudando e falando aqui. Muito obrigado pela sugestão, viu? E o tema dela é como os espíritos se alimentam. Será que eles precisam se alimentar? É um tema muito interessante aqui, a gente vai estar falando aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então é o seguinte, os espíritos, eles se alimentam? Sim ou não? Eles precisam se alimentar? E a resposta é não, os espíritos não se alimentam, não precisam se alimentar. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aí. Beleza. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, os espíritos não têm um corpo físico, tá? Os espíritos, o corpo dele é espiritual. Quem precisa de alimentação é o corpo físico. O espírito não precisa de alimentação. Se ficar tremendo um pouco a tela, que meu cachorrinho tá aqui na cama, ele tá se coçando. Aí tá dando uma balançada. Enfim. Então, né? Acabou de sair. Enfim, então, o espírito não se alimenta, não há necessidade de se alimentar, por conta que o espírito não tem um corpo físico, tá? Quem se alimenta é só pessoas encarnadas, como eu e você, para suprir as necessidades do corpo físico. Mas aí surgem várias questões. Então, por que fazemos oferendas para espíritos? Por que espíritos querem comer coisas, pedem coisas para comer? Então, gente, vamos lá que eu vou explicar aí para vocês. O cachorro tossindo. O espírito, ele não tem a necessidade, entendeu? De ter isso aí, entendeu? De uma alimentação. Porém, eles têm vontade, têm desejos. Então, por isso, alguns espíritos pedem um doce, pedem um vinho. Às vezes, ele tem essa vontade, entendeu? Mas como eles vão se alimentar, Luan, se eles não têm corpo físico, como você disse? Então, pessoal, eles pegam a essência do alimento e vão dizer assim que comem, entre aspas, né? Eles, como se fosse sentisse assim, entendeu? É como que eles puxassem aquilo lá para eles e sentisse o gosto, vamos dizer assim, né? Como se estivesse se alimentando daquilo. Mas eles não se alimentam de verdade, eles pegam um gosto daquilo, tá? Em outros casos, tem espíritos que se acoplam nas pessoas e sentem a sensação, como se fosse incorpore, é como se fosse uma incorporação. É um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu não bebo refrigerante. Eu não bebo refrigerante faz uns 16 anos, entendeu? Só que quando eu tava trabalhando com os herês, simplesmente me deu uma vontade enorme de tomar refrigerante, entendeu? Aí simplesmente eu peguei, abri o refrigerante e eu bebi. Mas eu bebi, entendeu? Como se tivesse assim. Eu tenho certeza que não era eu, porque como eu trabalhava com os herês, quando eu era mais próximo dos herês, hoje nem tanto, tá? Mas foi esse ano, mais pro comecinho desse ano. Quando era mais próximo dos herês, né? Hoje eu não tô tão próximo porque eles também eles não estão mais próximos assim de mim, entendeu? Não tô trabalhando muito com eles. Mas quando eu trabalhava mais assim em cima deles, me dá uma vontade de comer doce insuportável, como se que não fosse minha. Ou seja, eles se aclopavam em mim, ficavam perto de mim e sentiam toda a sensação que eu tenho, entendeu? Ou seja, eles não precisam se alimentar, mas eles têm vontades e desejos como todos nós temos, entendeu? Por isso, muitos espíritos pedem oferenda, entendeu? Porque tem aquela vontade, tem aquele desejo assim, normal.
porém não há necessidade de se alimentar, ok? Um outro exemplo para vocês entenderem melhor, eu parei de fazer oferenda para espíritos, entendeu? Porque eu ficava me perguntando muito isso. Como eu trabalho mais com o arcanjo Rafael e a deusa Ísis, né? Com os espíritos da natureza eu parei de trabalhar, entendeu? Porque sabe quando a gente vai se afastando, não se sente tão à vontade? Eu gosto deles, entendeu? Só que gosto bastante, tanto que eu escrevi acho que 2 livros de espíritos da natureza. Enfim, a história para outro vídeo. Mas eu dava bastante oferenda para eles e tudo mais. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar mais com a deusa Isis, né? Eu ficava assim, tem que dar fruta para ela mesmo? Será que ela precisa comer? Né? Para que é isso? Eu ficava me perguntando. E eu ficava assim. Daí depois eu peguei e tinha lido um livro da deusa Isis que falava que ela não precisava comer, porque ela não é humana, não é encarnada. Tanto que os alimentos que faziam para o ritual dela era tudo doado para gente mais pobre, sem condições. Aí eu, pronto, meu filho, eu parei de fazer oferenda para tudo, qualquer espírito. Esse foi um tipo de afastamento que eu tive dos herês também, porque isso assim não batia mais na minha cabeça. Por que eu fazia oferenda para os espíritos, sendo que eles são espíritos, entendeu? Mas é claro que eles têm vontades também, né? Como disse novamente, se um herê vir aqui falar para mim que quer comer uma paçoca, quer tomar um refrigerante, é claro que eu vou comprar para ele, entendeu? Só que agora, sabe, eu não me sinto mais à vontade de fazer oferenda para os espíritos, entendeu? Porque eles não têm necessidade disso, mas têm as vontades aí deles, como todos nós temos. Tanto que também que tem templos espirituais, templos de Umbanda, tá mesmo? Que eles não fazem oferenda para espíritos, entendeu? Você pode até pesquisar no YouTube que tem templos espirituais de Umbanda, não fazem mais oferendas para eles, porque eles ficam assim, por que eles querem se alimentar e tudo mais? Eles são espíritos, entendeu? Mas enfim, mais novamente entra a parte da vontade da pessoa, beleza? Tem mais uma coisinha que eu queria falar. Quando os espíritos eles desencarnam, pessoal, eu desencarnei, bati as botas, né? Porém, se eu for muito apegado às coisas materiais, eu vou sentir a necessidade de se alimentar, entendeu? A necessidade de se alimentar, de comer alguma coisa. Tanto que você vê em filmes espíritas as pessoas dando comida para outros espíritos. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada com o corpo humano, com o corpo físico, que fica aquela necessidade. Até aquela coisa de desacostumar, entendeu? Desacostumar, desapegar do corpo físico. Ou você tá na forma espiritual, meu filho. Só que é a mesma coisa assim, que você não precisa mais respirar para sobreviver, entendeu? Só que você tá tão acostumado assim de respirar para pegar oxigênio para sobreviver, que você se acostuma e tem que tirar um tempinho para desacostumar. É assim, normal com os espíritos que desencarnam, entendeu? Normal, entendeu? Então, o espírito não precisa de alimento. Porém, em outros casos, né, tem uma coisa muito legal. Meu cachorro aqui, ó. Fiquei com medo dele derrubar. Ele tá embaixo da câmera. Espero que ele não derrube aqui. Em outros casos, né, os espíritos mais fracos, assim, de energia, eles podem receber doação de alimentos para se recuperarem a sua energia em forma de energia. Tanto que eu já vou entrar em outro tópico aqui para vocês, né? Uma coisa meio interessante. Acho que vai ser um vídeo um pouco longo, né? Mas vamos lá. Para vocês entenderem melhor, pessoal, seria o seguinte, deixa eu ver. Ai, o cachorro vai derrubar a câmera. Vocês entenderem melhor é o seguinte. Tem espíritos que são fracos, né? A energia espiritual do espírito é muito fraca. No mundo espiritual, existem sim alimentos. A gente pode projetar alimentos, sei lá, uma maçã, uma sopa, uma água, um suco, enfim. E oferecer para esses espíritos fracos de energia.
Esses alimentos contêm energia espiritual que vai revigorar, dar energia assim para ele, entendeu? É como se fosse uma oferta para ele, assim, toma, se você comer isso vai se recuperar. Só que é como se fosse um remédio, entendeu? Come isso que você vai se recuperar. Ou seja, é uma energia, é um alimento cheio de energia que vai dar para a pessoa se recuperar, entendeu? A energia. Geralmente são dados para espíritos fracos, que estão com baixa energia, sabe? Doentes espiritualmente. Aí a pessoa, aí tem os alimentos espirituais, como se fossem alimentos físicos, só que quando a pessoa come, o espírito come, ele recupera a sua energia. Tanto que eu já fiz uma projeção no mundo astral, uma projeção espiritual no astral, que eu pegava e estava ajudando um centro de caridade a dar comida para as pessoas no mundo espiritual. Era uma sopa, entendeu? Eu estava colocando sopa para os espíritos. Aí nisso, né, gente? Por quê? Novamente, porque são espíritos fracos, com energias fracas, baixas, e essa sopa é como se fosse um remédio que vai aumentar a energia dele, curar eles, entendeu? Sarar ele, aumentar a vibração deles, entende? Então, existe sim o alimento espiritual, mas não é necessário, ok? Porém, para alguns espíritos é bom para recuperar a energia. Mas recuperou a energia, entendeu? Não há necessidade de você querer comer, não, o espírito não precisa disso. Ok, existe também um outro tipo assim de, vamos dizer assim, alimentação espiritual, entende? No caso, tá? Para espíritos assim de outras vertentes mágicas. Vamos dizer assim, eu trabalhava bastante com os espíritos da natureza. Novamente, eu cheguei a escrever 2 livros de espíritos da natureza, entendeu? Totalmente grátis. Depois você dá uma olhada aqui no canal, você deve achar os livros aqui de graça que eu escrevi. E tem os espíritos divinos da natureza, eles assim... Oi, Marquinho, minha outra cachorrinha, tá aqui. Ah, ele vai derrubar a câmera. Ele vai derrubar a câmera. Cuidado, bebezinho. Eles vão derrubar a câmera, gente. Então, vamos lá. Porém, existe outro tipo de alimentação espiritual. Vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. Novamente, os espíritos não precisam se alimentar, entendeu? Porém, quando a gente faz alguma coisa, a gente gasta energia, entendeu? Para vocês entenderem melhor, você já fez algum trabalho mágico, algum ritual e ficou muito cansado energeticamente, entendeu? Os espíritos também são isso. Se eles fazem algum trabalho mágico, algum ritual, algum esforço forte, eles ficam sem energia, entendeu? Por isso a alimentação espiritual pode ser feita com algum tipo de alimento, assim, né? Dado para os espíritos mais fracos, mais desgastados. Um exemplo, né? Esse exemplo que eu citei agora da alimentação, né? Que eu dei o exemplo para vocês. E tem os espíritos da natureza que eu trabalhava bastante. Hoje não muito, tá? Eu parei de trabalhar com eles, tá? Não porque eu não gosto, eu gosto. Se for para trabalhar, eu trabalho normalmente. Mas... Ai, eu tô com medo do cachorro derrubar. Meu Deus, jovem, sobe aí logo, meu filho. Ah, eles estão aqui em cima da cama. Para de ficar cavando no colchão. Vai pra lá, vai. Enfim, esses espíritos divinos da natureza, né? Eles, assim, os espíritos... Novamente, os espíritos não precisam de alimentação. Mas se eles vão fazer alguma coisa forte, que gasta bastante energia, eles vão tirar um pouco da energia dele, vão sentir um pouco desgastado. Tanto que você pegar um exemplo de você fazer um ritual mágico, algum ritual mágico assim, você vai sentir desgastado depois, sem energia. É a mesma coisa com os espíritos, tá? Por isso, às vezes, a gente faz um outro tipo de oferenda, assim, para eles, para recuperar a energia dele. Tanto que muitos espíritos, eles pedem velas, entendeu? Velas, velas, velas. No caso, tá? O que eu vou falar agora é de meu conhecimento, que eu tenho experiência. Os espíritos, os divinos da natureza, como se fossem deuses da natureza, vamos dizer assim. Nos trabalhos, eles pediam muita, muita, muita vela, entendeu? O porquê? Aí eu fui entender, né? Me falaram, explicaram, né? Eles mesmos,
que a vela é como se fosse um meio de alimentação para eles. É que eles vão ter um desgaste bastante, entendeu? Eles vão ter um desgaste espiritual bastante. Então, as velas é como se fosse um alimento para repor a energia deles, entendeu? Porém, eles não precisam de se alimentar como nós humanos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tipo assim, eu não preciso comer para sobreviver. Os espíritos não precisam disso. Porém, se fazer alguma coisa, algum trabalho, assim, eles vão ter um desgaste energético e para eles não se sentirem tão mal e fracos, às vezes é necessário se alimentar eles, entendeu? Porém, tem outros casos também, que tem espíritos que já pegam a energia divina, a energia de Deus, do Criador. Vamos dizer o seguinte, que existe uma esfera, entendeu? Que emana muita energia, uma energia infinita. E tem todos os tipos de energia lá, entendeu? E quando tem espíritos tão evoluídos que conseguem puxar essa energia de Deus, do Criador, vão entre aspas, e não usar a energia deles, entendeu? Aí eles não precisam, eles não se sentem desgastados na magia, no ritual, em algum trabalho que vão fazer. Tanto que tem gente que faz trabalhos como reiki, né? Curas, eles puxam a energia de Deus mesmo e jogam na pessoa, entendeu? Tem gente que usa a própria energia dela mesmo na pessoa. Meu cachorro vindo de novo. Então, essas pessoas que usam a energia delas mesmas se sentem desgastadas. Mas tem gente que é mais experiente, entendeu? E que puxa a energia de Deus, do Criador, e não gasta nada de energia dela, entende? Daí você não precisa repor com alimentação ou com algum tipo de material. Enfim, tá? Mas é algo mais assim evoluído, entendeu? Que requer mais concentração. No caso, são pessoas alinhadas espiritualmente, que estão assim, ascensionadas, fortes, que são casos de espíritos evoluídos, tá? Não estou dizendo que eu não consiga fazer, eu consigo, se eu acreditar, eu consigo fazer isso. Só que não adianta eu tentar me conectar com uma energia de Deus, a energia do Criador, que é uma energia muito evoluída, estando numa vibração mais baixa, mais materialista, não vai dar. Eu preciso me conectar, tá na mesma sintonia, entendeu? É a mesma coisa, a energia de Deus é uma energia de luz, uma energia forte, de evolução espiritual alta. Eu tô aqui com raiva, com negatividade, eu não vou conseguir me conectar. Por isso, às vezes, a gente acaba te desgastando um pouco, entendeu? É isso aí, pessoal. Na minha cabeça, eu expliquei bem. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí, que eu respondo vocês. Ou até mesmo posso fazer um vídeo respostas para vocês, explicando suas dúvidas também. Ok, pessoal? Muito obrigado. Se você tiver sugestão de vídeos, deixa nos comentários. E curta o canal, compartilha, me siga nas redes sociais. Agora, momento de propaganda. Para quem não sabe, pessoal, eu faço trabalhos espirituais, mas somente com trabalhos de luz, ok? Trabalhinhos de luz somente. Também faço leitura de mapa numerológico, leitura de mapa do anjo, faço leitura de baralho tarô, baralho cigano. Se tiver interesse em agendar alguma consulta comigo, na descrição tá aqui, é só me chamar lá. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E novamente, se tiver alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários aí, tá? Mas eu acho que eu expliquei bem assim. Porém, se não entendeu, pode deixar aí nos comentários que eu explico aí para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.